Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui estamos lendo juntos a Bíblia na versão A Mensagem. Neste vídeo aqui, vou trazer para vocês o texto de Eugene Peterson, que é o autor, o tradutor da Bíblia Mensagem, sobre o Novo Testamento e sobre o livro de Mateus. Na sua Bíblia de Estudos, antes de cada livro, ele traz um texto explicativo com curiosidades, falando do contexto histórico e tudo mais, e é muito interessante. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas. Deixe também o seu comentário, que é tão importante para nós. Se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber a cada dia a leitura de cada capítulo da Bíblia na versão A Mensagem. Vamos lá para a nossa leitura? O Novo Testamento. A vinda de Jesus marcou o início de uma nova era. Deus entrou na história de modo pessoal e deixou inequivocadamente claro que Ele está do nosso lado, fazendo o possível para nos salvar. O plano foi apresentado e executado na vida, morte e ressurreição de Jesus. Sim, é difícil de acreditar, porque parece bom demais para ser verdade. No entanto, homens e mulheres creram que Jesus era o Deus vivo entre eles e para eles. Logo compreenderam que ele também vivia neles. Para a surpresa deles, descobriram-se vivendo num mundo governado por Deus, onde ele tem a primeira e a última palavras a respeito de tudo. Isso significa que tudo, literalmente todas as coisas, tem de ser outra vez configurado, imaginado e repensado. Eles mergulharam nesse estilo de vida com imensa satisfação. Contavam histórias a respeito de Jesus e sistematizaram os ensinamentos dele de forma memorável. Escreveram cartas, entoaram canções, oraram. Um deles escreveu um poema extraordinário baseado em visões santas. Não havia uma organização aparente. Era tudo mais ou menos espontâneo e, aos olhos do observador casual, aleatório. Num período de cerca de 50 anos, esses escritos foram adicionados ao que mais tarde seria compilado pelos seguidores de Jesus e denominado Novo Testamento. 3 categorias de escritos, testemunhos oculares, cartas pessoais e um poema visionário compõem o livro. 5 narrativas, 21 cartas, um poema. No decorrer do trabalho de redação, análise, coleta e organização dos textos, durante o qual aparentemente não havia nenhum responsável, os primeiros cristãos que tiveram a vida transformada e moldada pelo que leram, chegaram à convicção de que, de fato, havia um responsável. O Espírito de Deus estava por trás de tudo e em tudo. Em retrospectiva, eles podiam ver que nada era aleatório. Cada palavra trabalhava com outra palavra e os documentos guardavam harmonia entre si. Não havia nada acidental no processo, nada meramente circunstancial. Eles eram ousados a ponto de chamar palavra de Deus o que escreveram, apostando nisso a própria vida. Muitos de seus leitores, desde então, são convencidos de maneira semelhante. Uma característica impressionante em todos esses escritos é que expressavam a linguagem das ruas da época, o vernáculo comum às áreas de recreação e às feiras livres. No mundo de língua grega daqueles dias, havia 2 níveis de linguagem, o formal e o informal. A linguagem formal era usada para escrever filosofia e história, decretos governamentais e poesia épica. Se alguém fosse conscientemente escrever para a posteridade, seria em linguagem formal, com vocabulário erudito e estilo preciso. Contudo, se o texto fosse algo rotineiro, listas de compras, cartas de família, contas e recibos, a linguagem seria informal, aquela falada no dia a dia e ouvida nas ruas. Essa é a linguagem usada em todo o Novo Testamento. Algumas pessoas se espantam com isso, imaginando que para tratar de um Deus santo e de assuntos santos deveria ser usada uma linguagem elevada, majestosa, cerimonial.
Mas uma boa olhada em Jesus, sua preferência por histórias populares e de fácil associação para o povo comum, desfaz essa suposição, pois Jesus é Deus que desce até nós, fazendo-se como somos, sem exigir a ascensão da nossa vida à condição divina para depois aprovar nossos esforços. É por isso que os seguidores de Jesus, em seu testemunho, pregação, tradução e ensino, procuram sempre traduzir a mensagem, as boas novas, para a linguagem do lugar em que vivem, seja ele qual for. Para entender corretamente a mensagem, a linguagem deve ser correta, não refinada, não algo que evoque uma erudição inalcançável. Deve ser uma linguagem terrena e comum, que revele a presença e a ação de Deus onde menos esperamos e que consiga nos cativar mesmo quando a decadente mediocridade envolve nossa vida e Deus é a realidade mais distante da nossa mente. Esta versão do Novo Testamento em linguagem contemporânea faz que a mensagem permaneça atual e inteligível, com o mesmo vocabulário que utilizamos quando fazemos compras, conversamos com os amigos, comentamos as questões mundiais e ensinamos boas maneiras aos filhos. O objetivo não é traduzir palavra por palavra do grego para outro idioma, e sim converter o tom, o ritmo, os acontecimentos e as ideias para o modo de pensar e falar dos dias de hoje. Enquanto trabalhava nesta obra, compreendi que é exatamente isso que tenho feito em toda a minha vida vocacional. Em meus 35 anos de pastorado, estive na fronteira entre duas linguagens, o grego bíblico e a linguagem do dia a dia. Atuando como tradutor, sempre escolhi as frases mais apropriadas, de modo que os homens e as mulheres que eu pastoreava pudessem encontrar seu caminho neste mundo com o qual Deus se comunicou tão clara e decisivamente em Jesus. Fiz isso no púlpito, na cozinha, em hospitais, restaurantes, estacionamentos e piqueniques, procurando sempre uma maneira de tornar o texto bíblico relevante aos contextos situacionais em que cada pessoa está envolvida. Mateus. O relato sobre a vida de Jesus não começa com Jesus. Antes disso, Deus trabalhou por um longo tempo. A salvação, que é o principal negócio de Jesus, é uma questão antiga. Jesus é a reunião da forma final de temas, energias e ações desencadeados antes da fundação do mundo. Mateus abre o Novo Testamento estabelecendo a história local de Jesus em seu contexto histórico mundial. Ele queria ter certeza de que quando lêssemos as narrativas que envolvem o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, víssemos as conexões com os fatos anteriores. Cumprido é um dos adjetivos característicos de Mateus. Isto ou aquilo aconteceu para que fosse cumprido. Jesus é único, mas não isolado. Melhor ainda, Mateus conta a história de tal maneira que não apenas todos os fatos anteriores a nós se cumprem em Jesus. Nossa história também se cumpre nele. Todos os dias acordamos no meio de algo que já está acontecendo, que vem acontecendo há muito tempo. Genealogia, geologia, história, cultura, o cosmos, Deus. Não somos acidentais nem eventuais nessa história. Recebemos orientação, informações, antecedentes, confirmação. Mateus apresenta um contexto abrangente, pelo qual vemos a criação e a salvação de Deus cumpridas em Jesus e todas as áreas da nossa vida, trabalho, família, amigos, memórias, sonhos, também cumpridas nele. Sem esse contexto, corremos o risco de ver Jesus como mera distração, que nos tira o foco das manchetes estampadas nos jornais. Nada pode estar mais distante da verdade. D. Quando conheceu Jesus, Mateus recolhia impostos para o corrupto rei Herodes e seus chefes romanos. Mateus era um colaborador sem importância da grande máquina que sugava dinheiro dos compatriotas judeus. Tendo o trabalho que mais que qualquer outro representava vender-se para o inimigo, ele não parecia ser alguém preocupado com a prática do modo de vida judaico ensinado por Moisés. Muito menos provável seria dizer que seu relato a respeito da vida de Jesus é o mais identificado com os judeus dos 4 relatos que temos.
Ele apresenta Jesus como o rei Messias judeu, que cumpre as leis de Deus e mostra como os cidadãos do reino de Jesus podiam realmente viver. Mateus era um dos 12 amigos mais próximos de Jesus, uma testemunha ocular dos acontecimentos que mudaram todas as coisas para ele. Para os judeus que acreditavam que Jesus era o Messias prometido, eram escória para os que não acreditavam. Expulsos das sinagogas, os seguidores de Jesus formaram congregações próprias. Mateus escreveu para esses crentes judeus na Palestina, que tinham suas famílias separadas em razão desse conflito e consideravam amar os inimigos um bom ideal. Mas ele também teve o cuidado de registrar a insistência de Jesus em que sua mensagem fosse propagada pelo mundo, não apenas entre os judeus. Contexto: por volta de 6 a.C. a 30 depois de Cristo. O judaísmo da Palestina nessa época estava dividido em várias correntes. Alguns judeus achavam que os sacrifícios no templo de Jerusalém eram essenciais. Outros diziam que os sacerdotes eram corruptos e não queriam ter nada com eles. O relato de Mateus é mais rude em relação ao grupo que estava mais próximo do que Jesus praticou, os fariseus. Os rabis, termo fariseu para professor, interpretavam os ensinamentos de Moisés a fim de que fossem postos em prática pelo povo comum. Jesus, que também era rabi, alegava o direito de descartar as interpretações deles, muitas das quais eram antigas tradições, em favor do que para ele era inspirado por Deus. Este foi o texto de Eugene Peterson sobre o Novo Testamento e sobre o livro de Mateus. Espero que você tenha sido edificado. Deixe o seu like aqui no vídeo se você ainda não deixou, o seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber os vídeos a cada dia. Clica também nos links que eu deixo aqui na descrição, que são muito importantes. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.